Seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Isso, Doutor. E tô aqui com meu amigo Rodrigão. E aí, Rodrigão? Fala, Gabriel. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, cara? Estamos com mais um episódio, trazendo mais um convidado, de honra agora, Mais né? do que especial, hein? Master Blaster. Hoje o papo é sério e muito importante. Vamos falar sobre o serviço que literalmente reconstrói vidas, né? O Cefix, Serviço de Fixadores Externos do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o famoso INTO. E para isso a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos do que quem, Rodrigão? Dr. Flávio Cerqueira. Que isso, prazer, doutor. Chefe do Cefix, referência nacional no assunto. Doutor, obrigado por estar por aqui. Valeu, Gabriel. Valeu, Rodrigão. Prazer é meu. Doutor, entrando agora no primeiro bloco, né, do nosso podcast, para começar do começo, né? O que exatamente o Cefix dentro do INTO? Qual é a missão principal desse serviço? Na verdade, o nome Cefix foi o primeiro nome do Centro de Alongamento e Reconstrução Óssea, que seria o nome correto, né? A área correta se chama Alongamento e Reconstrução Óssea. É o primeiro nome que recebeu, que quer dizer Serviço de Fixadores Externos, que foi criado na década de 80 por dois médicos do antigo HTO, que o INTO, antes se chama, para quem não sabe, antes de se chamar INTO, ele se chamava HTO, só Hospital de Trauma e Ortopedia. Uhum. Que foram o Dr. Fernando Adolfson e o Dr. Miguel Lessa, que foram uma viagem a Cuba e quando retornaram, eles aprenderam lá a metodologia e decidiram desenvolver isso no HTO, né? Então, assim, o grande precursor da história do Cefix é o Dr. Fernando Adolfson, foi a pessoa com quem eu tive o prazer de trabalhar por mais de 15 anos e foi a pessoa que me ajudou nessa área, me ensinou realmente. Ele se aposentou no final de 2014, mas eu tive o prazer de poder trabalhar com ele durante 15 anos. E aí ver essa paixão pelo fixador externo, né? Assim, eu fui residente do INTO, e quando você é residente lá, você roda em todos os grupos, ombros, joelhos, todas as especialidades. E quando eu rodei no fixador, sabe aquela paixão à primeira vista? Vou ficar aqui. Aquela que você olha e fala, é isso? É isso que eu quero. Eu rodei a primeira vez, eu era R2, aí eu já tive aquilo na cabeça, falei, é isso que eu quero para minha vida. E depois, quando eu era R3, eu praticamente rodei quase 9 meses direto. Eu já tinha rodado nas outras especialidades. Fiquei quase 9 meses direto no Cefix, né, no fixador. E era o que eu queria. Pô, legal, legal. E como surgiu essa ideia? De onde veio a necessidade de criar um setor só para fixadores externos? Assim, a necessidade é uma necessidade fundamental. Assim, só para as pessoas que não são médicas entenderem o que a área de alongamento e reconstrução óssea faz. Além do alongamento ósseo, que já diz, né, são cirurgias de reconstrução. Um exemplo, um paciente sofreu um acidente de moto e ele perdeu durante o acidente 10 centímetros da perna dele, seja da tíbia, seja do fêmur. Sim. Essa área reconstrói isso que foi perdido. Então, por isso que chama reconstrução óssea. E associado a isso, tem doenças congênitas também que se encaixam para o tratamento nessa área. Crianças que nascem com algumas deformidades congênitas que precisam de correção da deformidade, encurtamentos congênitos que precisam de alongamento. E na parte de sequela de pós-trauma também. O paciente sofreu um trauma, por algum motivo o osso não cola, o que é chamado de pseudartrose. Sim. Isso vem para a nossa área também. O paciente evolui depois de uma primeira cirurgia com um quadro de infecção, que a gente chama de osteomielite. Isso acaba vindo para a gente também. Então, tudo que é sequela, vamos botar assim, dentro da área da ortopedia, acaba vindo para a gente depois sofrer, para ter um tratamento definitivo. Essa semana eu vi uma postagem, senhor, de uma paciente, uma jovem, né? E ela tinha um encurtamento, né? Aqui do braço, né? No caso do húmero. E aí a atuação do Cefix nisso, né? Onde o jovem hoje sofre muito bullying, a gente sabe disso, né? E aí o Cefix entra não só para restaurar essa parte, né, física, né? Do caso do húmero ali, desse alongamento, que o senhor coloca lá o antes e o depois. E aí é nítido, é claro isso. Mas também da autoestima, desse acolhimento, né? De ver os pacientes procurando, né? E ali as crianças, né? Tem muitos ali, né? Tem ali como super-herói delas ali, naquele momento ali. Esse caso que você relatou foi uma criança que teve um quadro infeccioso na placa de crescimento proximal, assim,
logo após o nascimento, foi uma infecção neonatal e fechou essa placa de crescimento. E aí, conforme essa criança foi crescendo, o lado que não foi acometido foi crescendo de uma maneira normal e o lado que foi acometido não desenvolvia porque a placa de crescimento foi fechada por conta dessa infecção. E quando ela foi lá e procurou a gente, ela já tinha uma diferença, uma dismetria, que a gente chama de 10 centímetros. Muita coisa. Mesmo sendo isso no membro inferior, ele causa problemas maiores, né, por conta da marcha. Mas no membro superior também já começa a ficar uma coisa muito visível. E na escola, as outras crianças, né, sempre tem aquela questão do bullying, né? E muita gente nem sabe que o membro superior também é passível de alongamento. E aí a gente realizou esse alongamento. E o membro superior ele responde super bem ao alongamento. E aí a gente realizou esse alongamento e a gente conseguiu atingir os 10 centímetros que a gente queria, né? Recuperar os 10 centímetros com a função tanto do cotovelo quanto do ombro. Muito boas. E assim, quando você trata, na verdade, quando você trata uma criança dessa, você não está tratando só a criança, está tratando a família. A família Importante inteira. Esse acolhimento, né? Porque tudo que acontece com a criança quando é pequena, os pais se culpam muito. Então, o tratamento, no final, você vê a lógica, a criança fica feliz, mas você vê que os pais, eles têm uma satisfação muito maior. Legal. E a criança consegue voltar, essa ressocialização na escola, tudo, ela volta sem problema algum. E de onde veio essa paixão pela medicina? Como nasceu isso? Assim, desde que eu me lembro por gente, eu nunca passou na minha cabeça fazer outra coisa. Então, assim, eu vejo pessoas, né, que tem assim, eu não sabia se eu ia fazer aquilo, isso, assim, meu pai é médico, né, é ortopedista. E em momento, eu não me lembro, assim, de em algum momento ter passado na minha cabeça a possibilidade de fazer outra coisa. Na verdade, quando eu era criança, eu queria ser jogador de futebol, né? Mas, quem nunca, né? Quem nunca? Acho que perdemos também um muito. O brasileiro perdeu o talento. Perdeu o talento, né? Mas a gente ia perder muito mais um especialista. Ia falar sobre... O senhor falou sobre a questão, né, da deformidade, ali, do crescimento, e outro desafio é da reconstrução. Né? A gente sabe que nos acidentes abre ali um portal, né? Principalmente quando no acidente a fratura exposta, e aí tem que fazer essa reconstrução, e aí está ao risco da infecção, né? Da osteomielite, né? Da pseudartrose, né? Colocado assim as placas, ou enfim, o que vai do tratamento. Hoje, né? Eu vi que o senhor tem um estudo em andamento, que é o Perossal, né? Que esse é um grande desafio hoje, né? Que é do ortopedista, a questão da osteomielite, né? E também da pseudartrose. Queria que o senhor falasse um pouco desse trabalho, né? Esse estudo que o senhor vem desenvolvendo. Tá, deixa eu tentar aqui fazer um resumo. Dentro da ortopedia, eu acho que o grande vilão para todo ortopedista, todo mundo tenta fugir, é tratar a infecção. Sim. Tá? Pelo grau de dificuldade, pelo consumo do paciente em si, isso leva um desgaste muito grande. Então, assim, o terror de todo ortopedista seria a infecção. Tá? E isso a gente absorve no nosso grupo de reconstrução. Qual é a grande dificuldade de você tratar a infecção óssea, a osteomielite? É que o aporte sanguíneo, para o antibiótico chegar e tratar aquela infecção, ele fica muito reduzido ou quase nada. E aí você tratar aquela infecção se torna um desafio muito grande. A grande questão é de que forma a gente conseguiria fazer um antibiótico agir naquela infecção que está no osso. Tá? Existem algumas possibilidades. A possibilidade que a gente sempre usou, sempre era ressecar essa parte do osso doente, vamos botar assim entre aspas, que ele não consegue mais receber aporte de antibiótico ali, e realizar um método que a gente chama de transporte ósseo, que é levar um osso são para preencher aquela falha que a gente causou pela ressecção do osso doente. É um tratamento já comprovado no mundo inteiro, super eficaz, que funciona super bem, mas tem alguns contrapontos, né? Alguns inconvenientes, vamos dizer assim. Primeiro seria o tempo de tratamento, são tratamentos super longos. Segundo é o tempo que o paciente tem que usar o aparelho, às vezes um ano e pouquinho, para você, dependendo do tamanho da falha, para você reconstruir aquela falha.
o que é gasto, né? A gente fala na saúde em geral, porque esse paciente ele vai ser internado, ele vai ser submetido à cirurgia, depois ele vai ficar internado fazendo antibiótico e vai precisar de um segundo procedimento, porque isso daí já está na pauta desde o começo. Quando você preenche essa falha, no final você precisa fazer um outro procedimento para fazer o osso bom que chegou colar. Seria uma outra internação. Então, isso é um custo elevado. E hoje a gente tem uma possibilidade, né, de conseguir fazer aquele antibiótico tópico, você falou do Perosal, e prevenir esses gastos todos, esse tempo todo de internação, esse tempo todo, esse custo. Tudo. Que são pallets, são bola, eu vou falar de um termo genérico, são bolinhas de sulfato de cálcio, que é uma substância que o nosso organismo é capaz de absorver completamente depois de 6 semanas. Você embebe essas bolinhas com o antibiótico e coloca no local da infecção. Então, essas bolinhas vão ficar liberando esse antibiótico de 3 a 4 semanas, tratando aquela infecção topicamente. E depois de 6 semanas, o próprio organismo reabsorve essas bolinhas, você não precisa de um segundo procedimento, não precisa nada. Então, você economiza tempo de internação, número de anestesias, o gasto com o fixador. Legal. Quer dizer, é uma coisa super interessante. Mas, obviamente, tá? Eu estou falando aqui de uma maneira genérica. Cada caso tem a sua indicação particular. Claro. Tá? Não adianta, às vezes, uns casos muito arrastados de 20, 30 anos, onde o acometimento do osso já é tal que não tem nem como você fazer isso. Você vai precisar fazer o método convencional de ressecar aquele osso e fazer o transporte. Mas para casos mais recentes, onde aquela infecção está ali há pouco tempo, o osso ainda não foi acometido de uma forma totalmente destrutiva, você consegue fazer isso, atuar salvar ali e salvar ali e reduzir esse tempo, né? Demais. Demais, você né? reduz o tempo de tratamento enormemente. O trabalho, a pesquisa, é justamente a gente comprovar, tem um grupo controle com a técnica convencional, claro, e a técnica e o segundo grupo utilizando o Perosal. A gente vai comparar isso tudo. Tempo de internação, tempo total de tratamento, legal, gastos, isso tudo. Bacana. E entrando num quadro rápido agora de mitos e verdades, doutor. Você responde mito ou é verdade? E se quiser comentar, fica à vontade. Vamos lá então. Fixador externo é coisa do passado? Mito. Quem usa... Nunca se usou tanto fixador. Quem usa fixador externo vai ficar com sequela pro resto da vida? Não necessariamente, até porque o fixador está ali, na verdade, para evitar uma sequela. Entendi. Tá? Não é o fixador que causa a sequela. O objetivo do fixador é tratar, terminar até uma determinada sequela. Entendi. Fixador externo dói mais do que outros tipos de tratamento? Não, isso é mito também. Todo mundo me pergunta, essa é uma pergunta super legal, porque as pessoas que, quando sabem que eu faço fixador, não estou falando de médico, estou falando de amigos, né? Sim, claro. Do dia a dia. Falam, pô, Flávio, mas eu vejo aqueles pacientes com aqueles pinos espetados na perna, aquilo deve doer muito, né? Aquela antena. Aquela antena, churrasqueira, gaiola. Tem vários apelidos. Vários apelidos, né? Não, na verdade, aquilo não dói. O pino, aqueles pinos são inseridos diretamente no osso. Sim. Na verdade, o que você precisa é ter uma higiene com aqueles pinos, porque se você não tiver uma higiene, asepsia, ali inflama, na área de contato do pino com a pele inflama, e essa inflamação pode causar soltar também, né? E soltar também afrouxamento. Afrouxamento. A principal causa de afrouxamento é a infecção, uma infecção superficial, pode levar ao afrouxamento. Ou até uma infecção grave, né? Para levar... Também, porque você está ali em contato. Então, a higiene é o número 1. E outro fator também que se fala pouco é sobre a técnica de colocação. Pino bem colocado, a probabilidade dele afrouxar é muito menor do que um pino mal colocado. Quando eu falo mal colocado é o seguinte, porque esse pino ele não vai direto no motor, no osso. Você faz um pré-broqueamento do osso, esses pinos são cônicos, então à medida que você vai atarrachando esse pino, ele vai causando uma expansão do osso, é chamado de pré-carga radial. É tão preso que até no seu Instagram tem um surfista, né, surfando com um fixador. Isso é super legal. Assim, a estabilidade, esses pinos que a gente usa hoje em dia, eles são revestidos de hidroxapatita e eles causam uma osteointegração. Então, a fixação desse pino no osso, para você ter uma ideia, você nem consegue retirar esses pinos se o paciente não estiver sob anestesia. Pela dor. Não dá para tirar no consultório. Não dá para tirar no consultório. Tem que tirar no centro cirúrgico. Centro cirúrgico, anestesiado. Eu vou aproveitar esse gancho aí, porque casa de ferreiro espeto de pau, né? Diz o ditado. Mas no caso do doutor
Flávio, não aconteceu isso, né? O senhor eu acompanhei, né, no Instagram há um tempo atrás, não sei, uns 5 anos mais ou menos. O senhor fez uma cirurgia e usou fixador, foi bilateral. O senhor pode falar um pouquinho? Que o senhor mostrou ali que a vida é normal, né? E contar assim para os pacientes, para aqueles que estão assistindo também, que o médico também, ele... Também, médico é gente também, gente também, né? Eles acham que são super-homens. Pessoas acham que eles são super-homens. Não fica doente. Acha que médico não fica O médico doente. o médico não vai vir hoje porque ele tá doente. Pô, o médico tá doente? E essas coisas do consultório, né? Assim, eu tinha deformidade, né, nas duas... O genovaro, assim, Sim. para quem não sabe, é aquela perna arqueada, né? Que jogador de futebol tem. Tá vendo? Esse era um sinal que eu ia ser jogador de futebol. E isso provoca um desgaste maior no compartimento interno do joelho. E eu já tinha 45 anos na época, fazia minhas atividades físicas e já sentia um leve incômodo. Então, assim, quanto mais precoce você faz essa cirurgia para restabelecer o eixo do membro inferior, é melhor. Você preserva essa cartilagem do compartimento medial do joelho. E aí eu fiz nas duas pernas, fiz simultaneamente, fiz o lado esquerdo primeiro e depois o direito. Sim. E foi super bem, super tranquilo. É uma cirurgia que é indolor, é uma cirurgia que você só quebra, você preserva uma cortical, então não dói muito, você não precisa fazer uma osteotomia completa do osso. Foi super tranquilo. Aí o pessoal está comentando, porque tem lá no meu Instagram, tem eu andando de skate com fixador na perna, sim. Eu surfei também com fixador na perna. Sim, apesar de não recomendar isso para ninguém, tá? Foi só para provar que o aparelho é uma coisa que não vai te impedir de fazer as coisas. Tirar a sua autonomia do seu dia a dia. Não vai tirar. Na verdade, o fixador externo ele é projetado para o paciente promover carga. Né? Então, assim, colocou o fixador é estimular o paciente a andar. Ao contrário daquilo que todo mundo... Eu quando comecei a minha residência lá atrás, eu ouvi uma frase assim, de um professor super renomado, dizendo: fixador na perna é sinônimo de pseudartrose. Quer dizer, se você tivesse uma fratura e colocasse um fixador na perna, diziam que era um sinônimo de que aquele osso não vai colar. Uhum. Mas eu, cansado de ouvir, de receber paciente, não, o doutor me botou o fixador aqui na perna e a primeira coisa que ele falou é que eu não posso pisar. Realmente, se você botar um fixador e não estimular o paciente a fazer carga, a probabilidade de ele desenvolver uma pseudartrose é muito grande. Sim. Então, o fixador é sinônimo de carga. Legal, legal. Agora, a gente falando um pouquinho da importância do CFix para o SUS e a população, quais são as principais indicações para o uso dos fixadores externos? Que tipo de paciente chega até você? Assim, indicações, assim, eu posso enumerar centenas de indicações. Aquilo, como eu falei ali no começo, para alongamentos, correções de deformidade, tratamento de infecção, tratamento de pseudartrose, que pseudartrose significa a falta de consolidação, correção de deformidades inúmeras, tanto em membro inferior quanto em membro superior. Só aí, nesse pouco que eu falei, você vê o número de patologias que se enquadram como indicações para o uso de fixador externo. Assim, é um universo. E para o pessoal entender bem a dimensão social do CFix, qual é a relevância desse serviço para a população atendida pelo SUS? Assim, hoje em dia, se a gente for ver, estou falando aqui no estado do Rio de Janeiro, né? São poucos os serviços que têm esse tipo de serviço de alongamento e reconstrução óssea. Até porque, assim, a curva de aprendizado dessa área é bastante longa. Um médico recém-formado ele precisa de bastante tempo ali até ele se sentir seguro e com autonomia para realizar esse tipo de tratamento. Porque, na verdade, a gente já está pegando coisas que não funcionaram, né? Coisas que falharam. A gente está tratando complicações. Então, é uma curva de aprendizado muito grande. Então, assim, como não são todos os hospitais que oferecem isso, na verdade, a grande minoria de hospitais oferece esse tipo de tratamento, você vê a relevância, né? Porque o número de pacientes que procura a gente, assim, é interminável. Estou lá no INTA há 27 anos. É uma referência. Acaba que não querer outros médicos, né? Outras referências para não ter serviço para poder realizar o procedimento, né? Na verdade, né? Não tem, então não vai... Não tem. Aí você centraliza para aqueles poucos lugares. Aqueles lugares ali. Assim, de cabeça, assim, que eu posso te dizer que eu sei que tem hoje em dia aqui no Rio, é lá no INTO, no Lindu, que é em Paraíba do Sul. O HTO da Baixada tem, não? Tem, HTO da Baixada tem. A UERJ tem. Assim, de cabeça que eu lembro,
Eu não sei se o Rodrigão ainda está no fundão, não sei se ele está fazendo lá. Tá fazendo lá, No Hospital da Polícia tem, sim, para você ver pela quantidade de hospitais, né? O INTO já é referência, mas o Cefix, o que diferencia esse serviço de outros centros de tratamento no Brasil? Não, a gente tem outros centros de excelência também. Assim, tem um colega lá de São Paulo que trabalha na ACD, trabalha com essas deformidades congênitas, assim. O serviço da ACD é maravilhoso. Assim, em outros estados do Brasil a gente tem centros também muito, muito bons. Não sei, né? Assim, eu posso falar pelo serviço que eu trabalho. Mas, assim, no Brasil, de uma maneira geral, hoje em dia, a gente tem médicos muito, muito bons, muito tá bem servido, né? Capacitados. A medicina hoje no Brasil, assim... Tanto que o pessoal vem de fora para operar aqui, né? Não deixa a dever a nenhuma medicina aí fora. Eu tô falando pelo menos da ortopedia, tá? Que eu posso falar. Legal, legal. Rodrigão? Ia falar falou sobre o hospital, né? Um deles, né? Um caso, o serviço da polícia, que o senhor está no serviço, né? De lá, né? O senhor é, né? Tenente-coronel, né? Da polícia e médico, né? E a gente sabe que a gente enfrenta... Hoje, o policial militar do Rio de Janeiro enfrenta, né? Hoje... os bandidos hoje que tem, né, as favelas, as facções, que são coisas mesmo, vêm com armas pesadas. E ele precisa enfrentar isso. E toda essa... e aí ele é alvejado ali, né, porque a troca de tiro, e aí falando especificamente disso, né, não da segurança em si, mas dele como o policial, e essa recuperação dele quando ele é atingido, né, por PAF, né, que no caso é o Projeto de Arma de Fogo, que ele é atingido. E ele precisa dessa reconstrução. E a gente volta na reconstrução agora a falar aqui. A atuação, né, no caso do fixador externo, do médico ali, ortopedista, que vai pegar, vai colher esse policial e para devolver a ele, né, a vida dele normal. Assim, hoje em dia o Rio de Janeiro enfrenta uma realidade que é assim... até difícil de acreditar, né? O poderio de arma de fogo dos marginais... E esse tipo de arma de fogo causa danos, assim. Muitas vezes, para você ter uma ideia, se você tomar... até sempre, o tempo que eu passei lá no BOP, eu ministrava essa aula sobre lesões de arma de fogo de alta velocidade. Tomar um tiro de fuzil, hoje em dia, qualquer membro, a chance de você arrancar esse membro é muito grande. Amputação, né? Amputação traumática, né? Tórax e abdômen, a chance de morte é muito grande. Cabeça não precisa nem falar. Então, assim, são danos, são lesões assim, que você só vê em guerra. Quando eu procurava os artigos, né, para poder estudar, para preparar essa aula, e você procura lesões de arma de fogo por projetil de alta velocidade, você só acha artigo de época de guerra. Não tem nada escrito em lugar nenhum que não seja de guerra. Desse nível só guerra. E aí entra, assim, eu acabei eu trabalhei no BOP 7 anos, né? Como médico do Batalhão de Operações Especiais, justamente por causa disso. Porque lá eu recebi no INTO, que na época um tenente da Polícia Militar, numa operação, tinha levado um tiro de fuzil na perna. E ele foi operado algumas vezes no Hospital da Polícia. Eu não era do Hospital da Polícia nessa época. E depois ele precisou de outras cirurgias para fazer a reconstrução. E acabou sendo encaminhado para mim no INTO. Eu operei ele 2 vezes no INTO. 2 ou 3 vezes, não lembro. E aí durante o tratamento a gente acabou ficando amigo. E na época ele ficou sabendo que nessa época eu era tenente da polícia, só que eu trabalhava na policlínica, não trabalhava no hospital. E aí ele falou comigo, pô, você tinha que trabalhar lá você tinha que ser o nosso médico do batalhão. Batalhão de Operações Especiais precisava de um médico dessa área de reconstrução que a gente precisa, tá vendo? Eu sou Cada das baixas que vai tendo, né, ali. A gente é amigo até hoje. E foi através dessa conversa que depois eu fui lá, recebi o convite do comandante do batalhão na época para poder ir para lá, era o Coronel Príncipe. E eu fui para lá no final de 2005 e fiquei até 2012. E aí
ali tem muitas histórias. Irado. E a gente viu ontem que o BOPE fez uma operação na Maré, né? E alvejou ali um dos mais procurados, o TH da Maré. Queria que você comentasse esse caso num ponto de vista médico. De como que é ali essa tensão e se o cara sendo alvejado ali, o militar sendo alvejado ali. Essa extração dele, primeiro, Exatamente. daria ele sendo alvejado ali, né? Nessa troca de tiro, né? O policial ali. E dessa extração, assim, né? Ir levado para o hospital e esse... Quem sabe que o tempo é fundamental para poder salvar a vida da pessoa, né? Não só a vida, e para a reconstrução ali, né? Então, vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho da época que eu era para hoje em dia. Quando eu fui para lá, em 2005, só tinha eu de médico no batalhão e cada patrulha não possuía um paramédico. Eu sei que, assim, até onde eu ouvi dizer, hoje em dia, em cada a gente chama de patrulha, cada agrupamento de 8 homens que andam de uma determinada maneira dentro da área do conflito. Então, dentro de cada patrulha, hoje em dia, eu sei que tem 1 ou 2 paramédicos. Bacana. Tá? Assim, a coisa hoje em dia está bem... O suporte ali. O suporte hoje está bem profissional e está bem mais evoluído do que da época que eu era. Na época só tinha eu de médico. Tá? E porque a questão toda é o seguinte, você entra dentro de uma área que você entra, mas você não sabe qual é o grau de dificuldade para você sair dali. Principalmente sair carregando alguém que está ferido. Esse é o grande X da questão. Você vai ter que dar aquele primeiro atendimento no local, salvar a vida daquele policial que está ali e depois extrair ele dali e poder levar para o hospital para fazer um tratamento definitivo. Mas dependendo da forma que aquilo aconteça, e se você não agir da maneira correta, você põe o restante toda da patrulha em risco, né? Porque ali não tem como você falar, ó, pera aí que eu vou passar. Pera aí que estou com ferido. Pera aí, licença. Tô de altos, porque eu preciso café tirar... com leite que o pessoal fala. Tô café com leite preciso aqui. tirar porque eu tô com... Não tem. Então, sim, é uma coisa que você tem que pensar. Eu pelo menos pensava isso. Eu fui em diversas operações. Eu andava no meio da patrulha e era uma coisa que eu tinha na cabeça. Dentro da minha mochila eu tinha um kit de primeiros socorros, assim, aquele primeiro atendimento, como é que eu ia, se tivesse que estancar algum sangramento ali, o que eu ia fazer. Sim. E sempre pensava como é que eu ia tirar aquela pessoa ferida dali para poder salvar sem comprometer o resto da patrulha, né? Que essa é a questão. Hoje em dia a gente fica com o batalhão fica com a ambulância já ali quando já sabe que vai ter a operação, já fica com a ambulância ali na entrada da comunidade para poder ir para o hospital o mais rápido possível. Mas são várias coisas que você tem que pensar, né? Não só para você salvar o cara que está ferido e não comprometer os outros. Também a equipe, né? Entrando agora no quadro Doutor, explica para minha tia. O quadro que a gente usa para poder tirar a dúvida de uma forma simples e fácil, né? Vamos lá. Quais são as tecnologias e técnicas mais modernas que vocês estão usando por lá? O Cefix tem inovado em protocolos? A gente está... Assim, a medicina, em geral, está sempre inovando, né? Tem sempre aparecendo coisas novas. E, assim, o objetivo é você sempre estar se atualizando. Assim, eu tenho o costume de sempre viajar para congresso, ver o que de novo tem sido lançado. Hoje em dia, a gente já tem hastes que promovem, hastes intramedulares que promovem o alongamento, quer dizer, o paciente não precisa nem usar fixador externo, isso é uma coisa super nova e moderna, que a gente, algum tempo atrás, não pensaria que fosse possível. A gente tem haste que realiza transporte ósseo, que é levar um osso são para preencher uma falha de um osso doente que foi removido. Quer dizer, a gente tem bastante tecnologia. Os aparelhos, os fixadores em si, eles são mais leves, são radiotransparentes. As inovações não param. Também não param de chegar. Né? Quando eu comecei, não existia pino revestido de hidroxiapatita. Hoje a gente usa, quer dizer, isso não para. A gente tem fixadores que são guiados por software. Hoje em dia, o computador te diz como é que vai ser o resultado final na correção daquela deformidade. Isso daí é pura tecnologia e inovação. Até o fixador também, né? Porque tem para o quadril, tem para o joelho hoje, né?
Que são guiados, né? Tudo guiado. Tudo guiado, né? Guiado. Você você dá as informações para o software, a deformidade é X, Y, Z. Ele vai lá e... Eu preciso corrigir isso, levar esse segmento do osso para cá, para você dá essas informações para o computador e ele te diz o que você tem, o que você precisa fazer. Basicamente uma IA da medicina, né? É. Bacana demais. E eu queria que você comentasse um pouquinho um caso que marcou a tua carreira. Que você disse assim, esse é o caso que eu jamais vou esquecer. Difícil, são tantos casos assim. Deixa eu ver. Assim, tem assim, um caso, sim, super legal. Existe uma patologia chamada doença de Blount, que isso provoca uma deformidade muito acentuada no membro inferior da criança. Ela fica com um geno varo, mas super acentuado, porque a placa de crescimento dessa criança, da tíbia proximal, ela fecha precocemente. Uhum. E como só a lateral continua abrindo, ela vai arqueando, mas é uma deformidade muito grotesca. Depois eu posso até mostrar umas fotos para você. E isso, assim, para você tratar, era um desafio com fixador. Porque eu venho, assim, a gente não comentou sobre isso, mas eu venho de uma escola que é dos fixadores monolaterais, não são os fixadores circulares. Então, aí assim, é outro assunto que a gente podia debater. Mas aí eu desenvolvi uma técnica para a gente tratar essa patologia utilizando o fixador monolateral. Por eu julgar que ser um fixador mais leve, mais confortável, com uma facilidade maior de você fazer a higiene para dormir, para fazer as coisas do dia a dia, seria mais confortável e mais prático do que o fixador circular. E aí eu desenvolvi uma técnica onde você faz 2 osteotomias no osso, são 2 cortes no osso para corrigir essa deformidade. Porque com uma osteotomia só você não conseguia corrigir tudo. Você até melhorava. Mas não ficava aquele 100%. E aí um dia eu tive um insight, fiz um desenho e falei, não dá para fazer, vamos fazer assim. Então o caso específico foi isso, foi dessa menina, a gente fez essa cirurgia, foi em 2020, com essas 2 osteotomias. E assim, o primeiro caso, eu tenho até as fotos aí. Eu vi no Instagram alguma coisa. Assim, ele no pé ali... A cirurgia saiu tudo perfeito, exatamente como eu tinha planejado. Eu fiz até um planejamento num osso de plástico, a gente testa antes, assim, no osso de plástico ia dar tudo certo, mas na hora que você vai no... Claro. E funcionou, assim, 1000%. E essa era uma menina, na época, ela tinha 10 anos também, que não ia mais à escola por conta da deformidade. E ela tinha doença nas 2 pernas, e eu operei um lado, depois o outro. Essa menina ficou perfeita. Que legal. E assim, aí a felicidade da menina, então, assim... por ter sido a primeira cirurgia da técnica nova numa criança, então elegi essa daí como um caso assim que me deu mais satisfação. E eu ia fazer essa pergunta e ela ia vir mais para o final, mas vamos falar agora aqui, colocar. Fixador, monolateral ou circular? Isso aí é um critério do cirurgião, claro. Mas só para a gente fazer um resumo assim. Essa área de reconstrução e alongamento ósseo foi desenvolvida por um russo, que todos os médicos conhecem, que foi Elizarov. Tá lá na década de 50, se eu não estou errado. Na verdade, ele criou 2 coisas. Ele criou o método de Elizarov, que é um método de você cortar o osso. Ele viu que se você fizer uma distração desse osso, uma velocidade de 1 milímetro por dia, o próprio organismo ele é capaz de criar uma neoformação óssea, que a gente chama de regenerado, e corrigir essas deformidades todas. Isso é o método de Elizarov. E ele criou, além disso, o próprio aparelho, que é esse aparelho todo circular, que é chamado de aparelho de Elizarov. O pessoal fala, gaiola, churrasqueira. São 2 coisas. Só que na década de 90, um italiano, utilizando o método de Elizarov, ele criou um aparelho monolateral para fazer as mesmas coisas, né? Teoricamente, que o aparelho de Elizarov faz, só que de uma forma utilizando um aparelho monolateral, por ele julgar que o aparelho monolateral era mais leve, mais confortável, menos incômodo, uma facilidade maior de você fazer a higiene. Sim. E o meu mestre, que era o Fernando Olson, foi para a Itália inúmeras vezes e trouxe esse método desse italiano, que era De Bastiani, para cá. E eu aprendi com ele esse método monolateral.
Eu faço fixador circular também. Mas eu, particularmente, dou preferência sempre que possível, porque tem algumas coisas que você... São poucas coisas, mas tem algumas coisas que você não consegue corrigir completamente com o fixador monolateral. Por exemplo, as deformidades do pé. Você não tem como corrigir com um fixador monolateral. Tem que sempre ser utilizo o fixador circular. Mas sempre que eu posso, eu dou preferência ao fixador monolateral. Mas são curvas de aprendizado totalmente diferentes. Normalmente, quem faz muito fixador circular... A sua escola é monolateral? A minha escola é monolateral. Eu fiz a pergunta... A minha escola é monolateral. Embora eu já vi, estou fazendo também circular, lógico. Mas, lógico, em maiores casos, né, o índice maior... Principalmente quando a gente fala de qualquer questão no fêmur. Tá? Você tem um fêmur num paciente adulto. Você tem que usar um fixador circular ali, é muito desconfortável em termos de higiene. Se for um para a vida dele, se tem uma vida ativa... Se é um paciente que tem a vida sexual ativa, aquilo atrapalha demais. Sim. O homem, a mulher acaba largando. É complicado, né? É complicado. Esses aí são relatos. Higiene pessoal para ir no banheiro, para você sentar num vaso sanitário, não é uma coisa simples. Sim, imagino. E aí, para fêmur, nem pensar no meu ponto de vista para fixador circular. Tá? Só se não tiver jeito nenhum. Para tíbia, você ainda pode... Mas aí é questão do cirurgião. Um amigo meu foi atropelado recentemente e aí ele botou um fixador no quadril, né? Na pelve. Na pelve, né? E assim, é horrível, porque o cara fica ali imobilizado, ele não consegue ir no banheiro, andar e tudo. Caramba. Ele quebrou aqui, né? Fraturou e aí precisou usar o fixador, botaram a placa, né? Mas está mantendo um fixador ainda para segurar, para manter ali, né? Para fazer, para consolidar. O fixador está só ali para garantir, na verdade. O fixador ele tem essa função ali para manter a estabilidade, né? E ajudar na consolidação, né? Isso é uma das coisas. E eu vou falar isso na questão da restauração, mas eu quero entrar na questão do alongamento. E aí, o nanismo, né? Consegue tratar o nanismo? Consegue. Para fazer esse alongamento? Sim. Assim, hoje em dia existe até o alongamento estético. Tá? Pacientes que se julgam baixo, de baixa estatura, eles não têm patologia nenhuma. E querem alongar para ser mais alto. Tá? Assim, eu particularmente não faço, não gosto. Sim. Mas tem colegas da especialidade que fazem. Não faço por uma questão pessoal minha. Aí vão entrar inúmeras questões. Sim. Que assim, a gente ia passar um dia aqui só debatendo essas questões. Mas é passível, sim, de alongamento no nanismo, assim, com indicação para isso. Agora, eu vou contar um caso aqui que é até engraçado, que os anões, né? Os acondroplásicos, né? Que a gente, esse clássico, que tem um tronco normal e os membros são mais curtos. A gente fazia isso muito lá na época com o Dr. Fernando Dolfo, e ele me contou isso. Quando ele contou a primeira vez, eu achei que fosse brincadeira. Mas ele falou que era verdade. Que existe uma sociedade dos acondroplásicos, dos anões. E todos os anões que faziam o alongamento, eles depois ficavam sendo mal vistos pela sociedade deles. Caraca. A comunidade rejeitava. Assim, não via com bons olhos. Assim, eles não aceitaram. O cara procurou não aceitar o querer. Exatamente. Porque para eles, né, assim, ganhar, o cara tem tá aqui 1,30 m, sei lá, e ganhar mais 10 centímetros. Sim, faz. E assim, e a questão toda do acondroplástico é a desproporcionalidade do tronco com os membros. É diferente de um nanismo, às vezes, por uma deficiência de GH, que não cresce nada por igual. Na acondroplasia, você tem um tronco normal, você tem a cabeça de um tamanho normal, só os membros. Então, você cria uma dificuldade de marcha maior, de mobilização maior. Para a gente fechar com chave de ouro, qual mensagem o senhor deixaria para a população sobre a importância do Cefix e qual é a missão que o INTO cumpre com esse serviço? Assim, a mensagem é que é uma área fundamental para a nossa realidade, né, do dia a dia.
A gente cada vez mais tem mais pacientes precisando dessa área de reconstrução, seja por questões pós-traumáticas, por complicações pós-operatórias ou por doenças congênitas mesmo. A missão do INTO é atender da melhor maneira possível todos esses tipos de pacientes que procurem, não só o INTO, mas como o Lindu também, que é o outro hospital que eu trabalho. A gente atender da melhor maneira possível todos esses pacientes que procurem a gente. A dedicação, já há 20 e poucos anos fazendo esse tipo de trabalho, é um trabalho gratificante. Que é uma área que você vê uma diferença da maneira que o paciente chega e da maneira que o paciente vai embora. Então, uma coisa assim muito gritante, porque na grande maioria das vezes esses pacientes chegam quase que inválidos para uma vida que a gente considera normal, né? Uhum. Chegam acamados, não conseguem andar, não tem vida. E muito desses pacientes, ou na verdade a grande maioria desses pacientes são pacientes jovens e idade produtiva. Uhum. Então, pegar um jovem que sofreu um acidente ou teve uma doença numa idade produtiva e ele se sentir incapaz é muito ruim para a cabeça dele. E a maneira que a gente consegue devolver eles para uma vida muito próxima do normal, quando não é normal, é muito satisfatório. Esses pacientes são eternamente gratos. Você olha, são pacientes humildes, que assim, não têm uma condição socioeconômica elevada, mas você olha nos olhos desses pacientes, assim, o nível de gratidão desses pacientes é uma coisa absurda. Eles levam um presente, assim, você vê que é um presente humilde, mas o cara está dando aquilo com todo o coração do cara. É uma parada impressionante. Sim. É chorar o dia inteiro ele ficar ali, né? Eu não posso, meu coração não... Ali, porque é muita história, né? E assim, aqueles corredores. Esse caso é super legal. Esse paciente, eu atendi o neto dele, era um paciente que me procurou, ele tinha uma displasia fibrosa, uma doença que dá na formação do osso, e isso gera várias deformidades. Esse menino era um menino, acho que tinha 11 anos, o osso fica mais frágil, ele já tinha sofrido 2 fraturas do fêmur, uma foi até na van da escola, e a consolidação criou uma deformidade muito grande, com um encurtamento muito grande. E aí eu operei lá no INTO, fiz o alongamento, usei uma haste intramedular para corrigir a deformidade. Esse menino ficou super bem. E no meu Instagram, o avô viu que eu gostava de surfar. Ele foi lá e viu. E ele olha só, é isso que eu estou falando, olha o nível de gratidão dos pacientes. Ele descobriu quem fazia minhas pranchas. Caramba. O meu shaper. Caramba. Ele ligou para o meu shaper e falou, aqui eu sou um paciente, né, do Dr. Flávio, o Dr. Flávio trata um neto meu, quero dar um presente para ele, quero dar uma prancha de surf para ele, porque eu sei que ele surfa, só que assim, eu não tenho ideia de como que é uma prancha, que prancha que eu vou dar para ele. Me ajuda, me ajuda. Aí o meu shaper fez a prancha com ele, sem eu saber nada, e ele na verdade, ele fez 2 pranchas e me deu de presente. Caramba, que legal. Tem uma que tem o nome lá, C-Fix. Tem. Esse mesmo shape, mas não foi esse, não. Não foi, não, né? Mas tem uma prancha que tem lá. Aí sai lá, C-Fix. O C-Fix tá em todo lugar. Que legal. Virou uma marca. Virou uma marca. Virou uma marca. Bacana isso. É isso. Doutor, muito obrigado por participar aqui com a gente. É um prazer recebê-lo. A gente quer trazer novamente. A gente tá de mudança, né, Rodrigão? Estamos de mudança, vamos ter um estúdio maior, novo, vamos poder apresentar novos casos. E apresentar os casos aí na Vai TV. ser super interessante. A gente quer trazer o senhor de volta para poder a gente comentar vários casos. Vai ser, nossa, muito bom. Foi um prazer recebê-lo por aqui. Valeu, Gabriel. Valeu, Rodrigo. O prazer foi meu. Assim, obrigado. Papo super descontraído aí. Pude contar um pouquinho da história do C-Fix, um pouquinho da minha história. E tem mais coisa aí. Tem muita coisa, né? A gente nem falou do Fluminense. Nem falamos do Fluminense. Eu não quis nem mexer muito, não. Minha história de vida dão vários capítulos. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Você pode ouvir esse podcast no Spotify, na Apple Music, na Deezer e todas as plataformas de streaming digital. Inclusive você que está assistindo aqui pelo YouTube, poder estar assistindo e acompanhando aqui com a gente. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Se você está no Spotify, não esqueça de seguir a gente por lá. Então, a gente vai ficando por aqui e até breve. Valeu!